gente! Eu recebi muitas dúvidas de várias seguidoras perguntando como que as meninas se adaptaram a mudanças. Então, hoje, esse vídeo é sobre isso, a adaptação das meninas com a mudança. Bom, como vocês perguntam muito sobre isso, e não só especificamente sobre essa mudança, mas mudanças em geral, se as meninas estranham, como que é e tal, eu vim trazer esse assunto aqui pra gente bater um papo sobre isso. Vou falar um pouco da minha experiência com as meninas e que deu certo. Não necessariamente acho que todas as crianças são iguais, não necessariamente possa vir a dar certo com todo mundo, mas eu acho que foi uma boa técnica que eu acho que ajudou bastante elas nessa adaptação com as mudanças em geral. Bom, desde que elas nasceram, a gente morava num apartamento, a gente foi para outro apartamento e agora a gente tá indo pro quarto apartamento, porque a gente foi para um provisório e agora a gente se mudou pro novo apartamento. Elas tinham 2 meses, a gente foi para um apartamento. Eu me mudei desse apartamento quando elas tinham mais ou menos 1 ano. Nesse meio tempo a gente ficou 2 meses em Miami, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam. E aí elas foram pro apartamento novo, aí a gente... Não, calma, até eu tô perdida. Tanta mudança, pera. Até eu tô perdida, Você gente. se mudou grávida? Me mudei grávida. Me mudei grávida, não, eu me mudei depois que elas nasceram. Elas nasceram. Elas nasceram e aí você no apartamento, aí 2 meses depois elas se mudaram, certo? Tava nervosa, tava grávida. É isso. Vamos lá, que a gente tá tentando lembrar aqui, porque eu sou uma pessoa das mudanças, mas agora eu mudei. Eu não vou mais mudar. Literalmente. Quer dizer, pode ser que eu mude, né? Não vou falar nunca diga nunca. Mas eu pretendo ficar bastante tempo nesse apartamento que eu estou hoje. Basicamente, elas mudaram bastante. Seja morando em São Paulo, no apartamento antigo, seja morando nos Estados Unidos, que a gente ficou 2 meses lá, no apartamento do meu pai, que elas ficaram 2 meses lá. Aí voltamos, aí teve pandemia, a gente ficou 4 meses morando na fazenda da minha família. E aí voltei e agora temos um apartamento novo, tivemos um provisório no meio tempo. Então assim, foi bastante mudança e as pessoas ficam muito curiosas de como elas reagiram diante de todas essas mudanças. Primeira dica que eu dou pra vocês que têm filhos ou que vão ter filhos e têm curiosidade de saber como que eu lido com essas situações é, desde pequenininhas, eu converso muito com elas pra cada situação da vida delas. Qualquer coisa que a gente vai fazer nova, eu conto antes, eu explico antes. Mesmo quando elas não falavam, gente, eu já sentava com elas e explicava tudo. Então assim, amanhã a gente vai viajar pra fazenda. No dia anterior eu já falava, amanhã a gente vai viajar pra fazenda, vai ser muito legal. A gente acordava de manhã e eu falava, hoje a gente vai pra fazenda, vai ser muito legal. E assim vai, porque isso não deixa fazer com que elas fiquem ansiosas. A criança, eu sinto que ela precisa muito saber entender a rotininha delas. E a criança, ela gosta muito de rotina, né? Então a rotina dela precisa ser sempre mais ou menos parecida. Se você vai interferir na rotina dela, se você vai mudar alguma coisa, é muito importante falar pra ela antes. Acho que isso é a primeira dica que eu dou, assim, que eu acho que ajudou muito as minhas filhas serem mais flexíveis, maleáveis com as mudanças. A segunda coisa é o que eu já falei, a rotina. Eu nunca mudo a rotina, estando em São Paulo, estando nos Estados Unidos, estando na fazenda, estando onde for. Elas têm os horarinhos delas, inclusive eu posso fazer um vídeo um dia falando sobre a rotina delas, que eu sei que tem gente que tem curiosidade sobre isso. Mas elas têm os horarinhos delas, a forma que funciona o dia delas, independente de onde elas estejam. Então elas já sabem um pouco do que esperar, sabe? Isso não quer dizer que não tem exceções, isso não quer dizer que a gente fica rígido, absurdamente rígido, mas isso quer dizer que eu tentei ao máximo mudar o mínimo possível a rotina delas, mesmo diante de todas essas mudanças. Isso também ajudou demais. Lógico que o primeiro dia de mudança é sempre o mais traumático para a criança, então se ela está acostumada com um berço, ela vai dormir em outro, isso é uma questão. Por exemplo, eu vou falar especificamente dessa mudança. Elas mudaram para caminha, tá? Então elas dormiam num berço que eu transformei em caminha, mas era um semi-berço, semi-cama. E de repente elas chegaram na casa nova numa cama mesmo. E no provisório, a babá estava dormindo dentro do quarto. Na casa nova, a babá não dorme mais no quarto. Então isso também era outra mudança. Só que a gente age com essas mudanças de forma muito natural. Então a gente vai contando para elas assim: olha que legal, na casa nova vocês vão ter uma caminha. No caso, a caminha delas é junto. Então eu falava assim, vocês vão ter uma caminha junto, uma caminha bem baixinha, vocês vão dormir juntinhas. Olha que máximo, tudo é assim, num tom de que legal, que máximo, que aventura, que gostoso. Então tudo é muito legal, sabe? E elas vão prestando atenção e vão entendendo.
Eu também uso muito a técnica de contar história para elas e na história, a pessoa da história vive as coisas que elas vão viver ou que elas estão vivendo. Então, por exemplo, tem a história do Joãozinho, que é um personagem que a gente criou, o Joãozinho, que é a história que a gente conta. Aí tem a Laura e tem a Luli, que são irmãs, também são outras meninas de história que a gente conta. Quando eu vou contar essa historinha para elas antes de dormir, antes mesmo delas se mudarem, eu já contava que o Joãozinho ia para uma casa nova e que ele ia ganhar uma cama nova e que ele ia ter um quarto novo e que ele ia dormir sozinho nesse quarto. E aí eu vou contando tudo que vai acontecer na vida delas, eu vou contando em forma de história com os personagens. E elas vão entendendo, elas vão... Então, por exemplo, coisas que elas se relacionam na história, elas falam, igual a Kiki e a Nena. Por exemplo, eu falo assim, aí o Joãozinho tem o au-au, que ele gosta de dormir. Ele abraça o au-au dele e ele tem a chupeta azul. E aí a Kiara fala, nossa, eu também tenho meu anjinho que eu durmo e eu também tenho a chupeta azul. E a Nena fala, e minha chupeta é rosa. Então elas vão se relacionando com a história, tudo dentro do que elas vivem ou que vão viver, eu vou contando o que o personagem vai fazendo. E na história é sempre tudo muito legal, tudo muito lindo. Então elas veem que não tem sofrimento com a mudança, que o Joãozinho dormiu super bem, que a mãe dele ficou super feliz no dia seguinte, eles tomaram café juntos e aí sim vai. Então isso é uma outra dica que eu dou pra vocês. Contem historinhas meio que antecipando o que vai acontecer na vida da criança. Então seja uma viagem que você vai fazer, que você tá preocupada de como a criança vai reagir, seja uma cama nova, seja uma pessoa nova que vai entrar para cuidar do filho. Então, por exemplo, a escola, elas vão começar na escola, eu nem acredito. Aliás, talvez quando esse vídeo for pro ar, elas já estejam até na escola, mas vamos lá. O que a gente fez? Bom, desde pequenininhas elas têm livrinhos que mostram crianças na escola e tudo mais. E quando a gente lia essas histórias para elas, a gente sempre falava assim, um dia a Kiara e a Siena também vão pra escola. E elas ficavam prestando atenção. Aí, por exemplo, a Rafa tinha escola, eu falava, a Rafa tá indo pra escola. E ficava sempre chamando a atenção dessa coisa da escola, porque eu sabia que o dia que eu falasse que estava na hora delas irem pra escola, eu já queria que elas entendessem o que é a escola, quem vai pra escola, como funciona. Então eu fui lendo esses livrinhos e aí no último mês eu tenho intensificado isso. Então as personagens da historinha que eu conto à noite, seja o Joãozinho, a Laura e a Luli, vão pra escola, ganham mochila nova, estão super animados e ficaram tão animados que acordaram até mais cedo e querem tomar café rápido pra chegar logo na escola e conhecer os amiguinhos. Então na história eu já fico com essa coisa da expectativa legal e tudo mais. E aí eu também comecei a intensificar os livrinhos que tem escola e fui contando pra elas. E aí quando chegou semana passada, eu virei pra elas e falei, na semana que vem a mamãe vai levar vocês pra conhecerem a escola. E aí depois, eu já falei agora. E na outra semana vocês vão começar a escola. Então eu quero que elas fiquem entendendo. Eu sempre vou falando várias vezes, até elas entenderem. Hoje, por exemplo, eu virei pra elas e falei, filhas, semana que vem começa as aulas. Essa semana a gente ainda vai levar vocês pra conhecerem a escola. Vocês vão conhecer a teacher de vocês, porque essa escola fala inglês, né? A teacher de vocês. Daí elas perguntaram, é a teacher Duda, que é uma professora que vem em casa, dá aulinha pra elas já faz um tempinho. E eu falei, não, filha, não é a teacher Duda, é outra teacher que você vai ter na escola. Aí ela virou e falou pra mim, entendi, mamãe. Tipo, de tanto eu falar, ela já falou assim, entendi, mamãe, a Kiara falou. Eu não acreditei, eu falei, gente, que fofura, ela já entendeu, mas é de tanto eu falar. Então, o que eu sinto com as crianças é, primeiro, as pessoas têm um pouco, acho que a sensação que as crianças não vão entender, então é melhor não falar. Eu parto do princípio do contrário. Elas entendem sim, a gente só precisa ter paciência de explicar várias vezes. Assim como quando você vai chamar atenção por alguma coisa que ela fez de errado e tal, não adianta você falar uma vez e achar que a criança vai entender. Você vai ter que falar 2, 3, 20 vezes até a criança entender, porque ela não tem o cérebro maduro o suficiente para entender de primeira. E a gente precisa ter paciência para explicar. Então, assim como a gente explica essas coisas, a gente tem que explicar também tudo o que vai acontecer na vida delas várias vezes até elas entenderem. De jeitos diferentes, abordagens diferentes. E aí, contando sobre a mudança, para finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo, já contei um pouco das técnicas que a gente usa e tal, então vocês imaginam que a gente fez tudo isso para a mudança da casa. O que a gente fez? A gente levou elas, quando a gente comprou o apartamento, com ele ainda sem reformar. E a gente falou, ó,
o moço morava aqui, agora ele saiu com a família dele e a gente vai morar aqui. Então a mamãe e o papai vão mudar tudo, vai ficar com a nossa carinha e tal. A gente deixou elas correrem pela casa, elas viram tudo, não estavam entendendo nada, mas estavam entendendo que um dia talvez a gente ia morar lá, não sei o que passou pela cabecinha delas. Quando começou a obra, que demoliu tudo, a gente levou elas de novo e falou, ó, os moços estão arrumando a casa nova. Eles estão aqui com o martelo, batendo na parede, quebrando a parede, transformando isso aqui, não sei o que, aqui vai ser o quarto da Kiki e da Nena, aqui vai ser a brinquedoteca, e assim foi, e a gente foi mostrando. E elas ficaram super animadas, então a gente vira e mexe levou elas para conhecerem como é que tava ficando a casa nova. Então quando a gente levou elas pra casa nova, calma, detalhe, eu mostrava também no celular, eu recebia fotos todos os dias de como tava ficando e falava, olha que legal, já tem piso, olha que legal, já tem parede, olha que legal, já colocou a privada, olha que legal. E elas vendo tudo isso e elas, mostra de novo, mamãe, como que é? Ai, que legal, não sei o que passava pela cabeça delas, mas foi isso. E aí, quando ficou pronto, a gente chegou pra elas e falou, semana que vem a gente vai mudar pra casa nova, a gente vai morar lá. Aí elas ficavam entendendo e tal. Quando a gente levou elas pra lá, elas estavam muito animadas. O que a gente fez? A gente pegou todos os brinquedos delas, colocamos lá na área delas. Então a gente organizou tudo bonitinho. Eu pessoalmente fiquei organizando brinquedo por brinquedo, colocando nas caixinhas. Coloquei a ovelhinha da Nena em cima da cama dela, o anjinho da Kiki em cima da cama dela e assim vai. Então assim, eu queria que elas se sentissem em casa, eu queria que elas vissem as coisinhas delas, sabe? Então eu tava o máximo de pronto possível pra recebê-las. E quando elas chegaram, gente, foi muito emocionante, porque a gente foi lá, a Si e a Rose quiseram estar presentes. Normalmente elas não estão juntas, mas nesse dia as duas quiseram estar, porque elas queriam ver a reação das meninas. E aí eu falei, Si e Rose, filmem, porque eu quero ter esse vídeo e eu quero, ter pra mim a reação delas. E aí a gente filmou. E foi muito legal, porque quando a gente abriu a brinquedoteca, quando elas viram o quarto primeiro, elas já escolheram a cama. A gente tinha posto uma almofada com letra de cada uma na cama de cada uma. Aí a Kiki escolheu a cama dela, que era a cama que a gente tinha posto o S de Siena. A gente falou, então vamos trocar a almofada, trocamos a almofada. Vocês querem essa cama? Cada uma, a Nena escolheu a dela, a Kiki escolheu a dela. E aí elas ficaram em suas respectivas camas. Isso foi muito fofo, porque elas já escolheram. A Siena surtou quando ela viu a ovelhinha dela lá. Ela ficava, Bé, minha Bé tá aqui. Então elas ficaram muito felizes. Quando a gente abriu a brinquedoteca, elas começaram a explorar tudo. E a gente deixou elas explorarem. A gente começou a mostrar, olha isso, olha aquilo. Tem isso, tem aquilo. E aí a Chiara e a Siena subiram na parte que tem uma casinha, que tem um escorregador. E de repente a Chiara vira pra mim e fala, muito obrigada, mamãe, por construir essa casinha. Gente, essa hora todo mundo começou a chorar, não teve jeito. Foi muito emocionante, assim, elas estavam muito felizes, elas gritavam de felicidade, sabe? Então a mudança foi muito gostosa por isso, porque a gente foi explicando tanto e falando tanto, e a gente falava, lá na brinquedoteca vai ter um escorregador, lá na brinquedoteca vai ter um balanço, lá na brinquedoteca... Então quando elas chegaram lá, elas foram vendo tudo que a gente já foi falando. Eu acho que é isso que é importante vocês fazerem quando vocês forem fazer qualquer tipo de mudança. Explica bastante, várias vezes, vai explicando, vai falando. Quando ela chegar lá, a criança chega lá, ela meio que confirma tudo aquilo que ela já estava imaginando na cabecinha dela. Então foi muito legal. E aí a primeira noite não foi difícil, assim, foi tranquila. Eu achei que ia ser difícil, achei que elas iam demorar pra dormir, mas não, foi super tranquila. O primeiro banho foi super tranquilo, porque a banheirinha delas a gente levou pra lá e tal, e eu já tinha contado pra elas que o banheiro delas era pink, que é rosa, então tudo a gente já foi contando. E aí elas foram com essa expectativa, acho que dentro da cabecinha delas já tava meio que, assim, alguma coisa já tinha na imaginaçãozinha delas. Então eu acho muito importante fazer isso, foi uma mudança, assim, muito tranquila, graças a Deus. Elas amaram, assim, não tem nem o que falar. E a gratidão que elas demonstraram pra gente foi muito emocionante, porque elas ficaram agradecendo, elas toda hora agradecem, elas realmente, assim, se superaram em fofura em relação a serem gratas. E a gente sempre agradece ao Papai do Céu à noite, né? E eu sempre falo que a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem. E a gente sempre agradece tudo, assim, a família, a saúde e tal. E aí elas colocaram na reza, elas colocaram a casa nova, a brinquedoteca. Então é muito legal, assim, que elas têm essa gratidão dentro delas. Os valores, os princípios que eu sempre quis que elas tivessem. Graças a Deus eu tô vendo dentro delas.
Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais pra compartilhar com vocês o que a gente faz, assim, o que eu costumo fazer e como que eu lido para as meninas serem tão tranquilas e easygoing com mudanças. E elas são realmente. E eu acho que é por isso, porque nada é surpresa, nada é de supetão. É tudo muito falado, muito conversado, muito explicado. E aí minha sugestão pra vocês é essa: expliquem, conversem muito com os filhos de vocês. Mesmo que eles não falem direito, eles vão entender de certa forma. Isso até vai estimular eles a falarem mais ou entenderem mais o que você tem a dizer. E é isso, não subestimem os filhos de vocês. Eles sabem e entendem muito mais do que vocês imaginam. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito gostoso pra mim relembrar e gravar tudo isso pra vocês. E é isso. Obrigada por terem ficado aqui no vídeo comigo. Vou vir aqui fazer mais bate-papos com vocês. Estou de volta aos poucos, tá? Tenham paciência comigo, mas eu espero poder voltar a fazer vários vídeos no canal aqui pra vocês, porque pra mim é muito gostoso. Eu amo de verdade esse canal que eu tenho de comunicação com vocês. Então deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber, que eu posso sentar aqui e contar pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!